transmitir ao vivo. Passou os segundos? Aqui tá, aqui não. De cá a gente tá ao vivo. Deixa eu abrir aqui. Agora. Você está ao vivo, estamos em público. Então tá. Boa noite, pessoal. Novamente nós aqui, né, Leandrão? Vamos aí. Véspera de um feriado, porque o Brasil começa o feriado na quinta. Porque tem paciente ligando, gente perguntando se você vai trabalhar na quinta. Pessoal, parece que... Vai fazer enxerto ósseo? Você vai fazer enxerto ósseo na quinta? Vai ter atendimento quinta-feira, né? Parece que muitas pessoas estão duvidando. Parece que quinta-feira não é um dia útil, né? Vamos lá. Quarta-feira, véspera do feriadão da Semana Santa aí. Vamos fazer uma live aqui, tirar mais dúvidas pro pessoal. Por que tá o Leandro aqui? Eu sou meio suspeito, além de ser amigo do Leandro, mas o Leandro é muito respeitado. Eu já assisti a aula dele sobre enxerto ósseo. Agora, recentemente, no congresso, ele deu uma aula sobre enxerto ósseo e falei assim, poxa, vamos somar, vamos compartilhar mais conhecimento. Leandro, o que é um enxerto ósseo? O que você pode falar sobre enxerto ósseo para a população? Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer o convite do professor Henrique também, dizer que nós estamos aqui realmente para acrescentar. Na verdade, o enxerto ósseo é um procedimento que ele é realizado antes ou às vezes simultâneo ao implante dentário, no intuito de a gente ganhar o osso em espessura ou em altura. A gente sabe que para colocar um implante ósseo, o interessante é que ele tem em torno de mais ou menos de 5 a 6 milímetros de espessura. Enfim, o implante ele tem que ter 1 milímetro de osso, que a gente fala para vestibular, 1 milímetro de osso para palatina. Então, 1 milímetro de osso para fora, 1 milímetro de osso para dentro. E como as pessoas ainda vêm da época da odontologia, que a gente tirava o dente e não fazia o enxerto ósseo simultâneo, não preservava, muitas pessoas hoje têm o interesse de fazer o implante dentário, mas às vezes ele não tem o osso suficiente. Né? Então, o enxerto ósseo é um procedimento, é um implante na verdade, só que ao invés de ser um procedimento de implante de titânio, é um implante de um tipo de osso. Uma linguagem bem simples, na verdade, o profissional vai estar preparando o terreno para receber o implante. Que, como o Dr. Leandro mencionou, às vezes no momento que o profissional quer colocar o implante na região, não tem osso suficiente para receber aquele implante. Então ele tem que preparar a região para então receber. Tem que colocar esses milímetros de osso a mais. E hoje a grande vantagem é com a evolução da odontologia, da medicina, né? A radiologia ela ajuda muito, né? As técnicas de imagem. O exame mais apropriado para diagnosticar isso, Dr. Leandro, qual que você indicaria? Na verdade, a radiografia comum, como ela achata o paciente, né, nós não temos a noção 3D. Então, a gente não tem a espessura desse osso, a gente tem a altura. Então, quando a gente, na palpação, no exame clínico, a gente suspeita que não tem uma quantidade ideal, nós vamos pedir a tomografia, onde ela vai te dar com precisão de qual é real espessura e altura desse osso, né? E isso hoje é muito importante para o diagnóstico e o planejamento, ele é muito importante também para o sucesso do implante. Nessa parte de tomografia hoje, felizmente, tanto a área odontológica quanto a médica, elas ajudam os dentistas, então o paciente pode estar indo, tanto as clínicas radiológicas odontológicas quanto as médicas têm como fazer os cortes para os dentistas, para que eles possam avaliar a condição óssea para ver se você está apto ou não para fazer o implante ou se você tem que fazer esse enxerto, né? Para aproveitar o gancho, só para os pacientes saberem, hoje quando o paciente tem um convênio médico, ele tem o direito, tá, de solicitar a tomografia, basta o cirurgião dentista solicitar, ele vai até o convênio dele, faz a transcrição da guia e ele tem direito de fazer o procedimento de tomografia pelo convênio médico. Isso é importante. É muito importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, às vezes tem gente, é engraçado, só de você falar que tem que fazer um exame a mais, algo complementar a mais, a pessoa fica assim, ela cria uma resistência. E te dizer que isso hoje está bem simples, está bem tranquilo, né? Está fácil de você estar fazendo. Assim, né? Como os exames laboratoriais também, tá? Quer pedir um exame de sangue, qualquer exame hoje ele pode ser solicitado pelo cirurgião dentista, assim como pelo médico também. Vamos entrar mais a fundo então, professor? Vamos entrando. Então eu queria que a gente começar a mostrar para o paciente, eu pedir para o Dr. Henrique falar quais seriam os tipos de enxertos ósseos que a gente pode realizar nos nossos pacientes, né? Vamos principalmente frisar que acho que o que a gente mais utiliza são os enxertos autógenos, né? Que são os enxertos com o osso vindo do próprio paciente, né? E os enxertos que na verdade não são os autógenos. Vou classificar mais ou menos nesses dois grupos para não
vamos dizer, abranger demais para as pessoas que estão acompanhando. Né? Nesses ossos sintéticos, que muitas vezes hoje o profissional, esse mecanismo através do osso sintético, ele facilitou muito a não remoção tão grande, né, do osso do próprio paciente. Então acho que hoje eu vejo que o grande receio dos pacientes está sendo nessa, nossa, eu vou fazer um enxerto, será que tem que tirar tudo de mim? Como é que é essa quantidade de osso que vai tirar de mim? Então essa grande dúvida do paciente, eu acho que hoje o paciente pode ficar tranquilo, porque hoje em muitos casos a gente remove um pouco do paciente, mas também mistura com osso sintético para ganhar uma composição maior óssea e você ter uma cirurgia, vamos dizer, bem mais tranquila, né? Desse enxerto ósseo, na verdade, voltando agora para o tipo de enxerto, não da extração, né, da remoção do enxerto. Esse tipo de enxerto, o que você pode falar dos enxertos em bloco, dos, vamos dizer, dos particulados? Só para a gente classificar, para ficar bem claro, vamos imaginar que o nosso paciente é um aluno que ele tem que entender o que está sendo feito nele. Assim como existem vários tipos de implante, existem vários tipos de enxerto, também marcas diferentes, dependendo se ele é sintético ou bovino. Exato. Então, quando a gente fala autógeno, quer dizer que é do próprio paciente. Vamos tirar de uma região e vamos colocar no próprio paciente. A segunda opção seria o homógeno. Então, é como se fosse eu e o Henrique, nós somos da mesma espécie, só que indivíduos diferentes. É um osso de cadáver, na verdade, que a gente chama banco de osso, tá? E a terceira opção seria o osso bovino, que ele é tratado, todos eles tiram as células e você usa só o arcabouço. E por fim o osso sintético. Só para a gente finalizar essa classificação, só para a gente dar o exemplo, então eu dou o exemplo nas aulas sempre o seguinte, é como se fosse a caixa de abelha, a abelha e o mel. Para a gente produzir o mel, eu preciso daquela caixa de abelha, eu preciso das abelhas que ela vá até lá e ela produz o mel, que é o osso. Então, quando a gente faz um enxerto ósseo, eu preciso de uma estrutura que é um arcabouço, como se fosse uma casa. Preciso das células ósseas, que a gente chama de osteoblasto, para ele migrar até essa casa e aí ele vai produzir o osso. Então, quando o Henrique coloca qual tipo de osso, ele é em bloco ou ele é triturado, né? Na verdade, a gente pode tirar um osso como se fosse um pedacinho, como se eu fosse pegar uma madeira e colocasse junto com a outra. Até tem um modelinho aqui, Isso. ó. E parafusar um osso no outro. Que é esse caso aqui, para vocês visualizarem. Né? Ou nós podemos tirar esse mesmo osso, triturar ele e colocar nessa mesma região com o auxílio da membrana. Então eu dou o exemplo para o paciente sempre o seguinte, vai carregar uma soja na rodovia. O que é feito? Carrega aquele caminhão de soja e coloca uma lona por cima para que aquele material não saia daquela região. Então a gente chama de membrana também. Então hoje, como o Henrique estava falando, a gente tenta ao máximo não tirar osso do paciente. E esse já é um futuro que na verdade ele é um presente. Ele, ano passado, pensava-se há 8 anos atrás, a gente só tirava o osso autógeno. Era verdade. Hoje a gente associa. Então eu falo que é o seguinte, a gente compra um osso bovino ou sintético, ou se as pessoas concordarem também com o banco de osso, não é o meu costume, também não é meu costume. Então a gente procura trabalhar hoje com mais osso bovino, que é o mais comum, tá? E nós vamos usar o quê? Nós precisamos das células. Essas células nós vamos acessar o paciente uma incisão pequenininha e eu falo que a gente vai colher aquelas células e misturar. Então a gente trabalha às vezes 50% de osso autógeno, 50% do paciente. Se o paciente tiver uma quantidade de óssea boa, nós vamos às vezes utilizar 80% de osso bovino e só 20% de osso autógeno. Então, para você indicar esse osso, esse tipo de enxerto, o profissional tem que ter um planejamento, uma tomografia, ele tem que ter uma experiência também em trabalhar com os biomateriais, porque no começo as pessoas não têm tanta confiabilidade e isso às vezes atrapalha até passar para o paciente, tá? Então eu queria perguntar para o Henrique também qual que é a quantidade que ele utiliza, qual é a sua experiência no consultório em relação a isso aí, que eu acho que é interessante passar o dia a dia, né? No meu dia a dia eu posso mencionar, como o professor Leandro mencionou, eu uso normalmente meio a meio. Isso. Né? É o que a literatura preconiza, né? Então eu costumo utilizar um pouco do paciente, vamos dizer 50%. Hoje a gente tem as brocas que conseguem remover esse osso. Então às vezes esse osso já sai... pouco trauma, né? Com pouco trauma, já sai triturado e a gente mistura com esse osso sintético, né, triturado, coloca na região, coloca uma membrana para segurar esse osso e aguarda um período, que normalmente a gente aguarda um período de 6 até 8 meses em alguns casos, para que esse osso, na verdade, ele se una, né, de uma maneira bem simples, ao osso do paciente.
e aí sim a gente possa estar fazendo essa cirurgia de instalação do implante. É bom mencionar, né, Leandro, que tem casos que a perda óssea ela é menor, aí muitas vezes dá até para fazer o implante e o enxerto na mesma sessão, né? Isso acontece, né, em alguns casos. Isso é muito importante. Hoje em dia, como que a literatura, desde 2011 com os artigos, antigamente nós extraímos o dente, a gente fazia uma manobra para fazer uma compressão e dava o ponto. Hoje, a gente fala que menos é mais. Quanto menos você mexer, mais resultado estético você vai ter. Então, quando a gente extrai um dente hoje, isso é super importante para o paciente e para os profissionais, você tem que preencher aquele volume, você tem que pegar aquele espaço que vai ficar vazio, preenchido por sangue, e se você está pensando em implante, é interessante que você coloque um substituto ósseo, ou um osso bovino, ou um osso sintético, para manter aquele volume. Porque aí daqui 4 meses, 6 meses, 8 meses ou 1 ano, quando você for fazer o implante, já está tudo preparado. Você preservou o osso na região, né? Então essa preservação óssea, hoje, desde 2011, os trabalhos mostram que ela é muito importante. Só que as pessoas ainda não têm essa cultura. A cultura ainda é de tirar, esperar causar o problema para depois fazer o enxerto ósseo. Então eu falo que é muito mais fácil você preencher um buraco com osso do que depois você ter que fazer uma segunda cirurgia para só fazer o enxerto ósseo. E isso é uma dúvida frequente para você. Doutor, eu vou tirar o dente e vou fazer o enxerto ósseo, eu vou tirar o dente e vou fazer nada. Então assim, essa dúvida vai ser de acordo com a indicação. Se ele tem, por exemplo, infecção, ele não pode fazer o enxerto ósseo no mesmo dia. Exatamente. Né? E o ideal, como o Henrique falou, é sempre procurar, se puder colocar o implante no mesmo dia, coloque o implante associado ao enxerto ósseo. Nesse caso, né, muitas vezes o profissional até adota muitas vezes a colocação do enxerto ósseo e às vezes acrescenta até um enxerto de tecido conjuntivo para dar, né, de tecido mole, para dar o maior volume possível para a região, para futuramente, no momento quando for colocar o dente definitivo, você ter a característica mais similar possível, né, do dente natural. E esse eu acredito que seja um tema interessante de se abordar. Como é o enxerto conjuntivo, como é o enxerto de gengiva na odontologia que tanto precisa e tantas pessoas têm dúvidas de recessão. Eu acho que é um tema interessante você abordar nesse... A gente vai estar pensando nesse tema para a gente passar nas próximas lives. E como é que... a gente até mencionou um pouquinho sobre essa cirurgia. Eu vejo, Leandro, que as pessoas têm muito receio. Eu não sei se você escuta isso no seu dia a dia, mas o paciente chegar e falar assim: vou fazer enxerto, eu não vou fazer. Se eu tiver que fazer enxerto, eu não quero fazer esse cara. Não vou fazer. E essa resistência, a gente vê que ela está mudando gradativamente, mas que ela ainda existe, né? E essa cirurgia hoje é uma cirurgia bem previsível, né? Melhorou muito. De certo modo, é uma cirurgia assim, que não tem dor, né? Com certeza. Hoje, com o advento como a gente mencionou, a ligação entre a odontologia e a medicina, se você quiser fazer ela com anestesia local, é uma cirurgia em si, sem dor, mas pode fazer com sedação também, né, Leandro? O paciente pode fazer no hospital também. Então, você tem hábito de ir muito para o hospital fazer esses enxertos, né, Leandro? Hoje, com os benefícios do osso bovino, o osso sintético, essa aumenta a tecnologia, é muito difícil levar para o hospital. Mas no passado, tirávamos osso da cabeça, osso do ilíaco, né? Há muito tempo a gente já não faz, só casos realmente extremos, né? E uma dúvida que eles geralmente têm é se dói, se não dói. Isso aí vem cultural. Assim como no passado tinha aquela cultura que o siso inchava, que o siso era uma semana de repouso, que o siso era cirurgia de 2 horas, hoje o siso é 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cirurgia difícil 30 minutos, né? Nós temos tecnologia. Assim como o enxerto também, antigamente tirava com broca, tirava com serra. Hoje a gente tira com ultrassom, com piezo. Então, exemplo, eu posso tirar a minha unha e deixar a minha cutícula, que eu não vou ter uma lesão de um nervo, de um vaso sanguíneo. E essa tecnologia eu acredito que agregou e por isso diminuiu também o pós-operatório, né? Então, realmente o passado vinha de enxertos, edemas, hematomas, equimoses, que são coisas comuns de uma cirurgia plástica também. Só que tem que ter o consentimento, informar para o paciente que a cirurgia dele é avançada ou não é avançada e usar as medicações e o laser no benefício de controlar esse edema, né? A gente gosta de dizer que a cirurgia de enxerto é uma das cirurgias, vamos dizer, mais avançadas na odontologia, né? De âmbito ambulatorial, que a gente fala que é para fazer dentro do consultório. Dependendo do porte desse enxerto, ele realmente é uma cirurgia um pouco mais invasiva. Só que, como ela já é bastante previsível, o profissional tem como fazer ela
com mais tranquilidade para o paciente e gerar um pós-operatório mais confortável para ele, né? E vale a pena fazer um enxerto. Eu acho que assim, eu gosto de dizer o seguinte, que o legal da nossa profissão eu pelo menos sigo essa filosofia, eu acredito que o Leandro, né, desde o princípio, é muito bom a gente oferecer aquilo que a gente faria. Eu faria em mim mesmo. Eu faria. Se eu tivesse a ausência de um dente e precisasse fazer enxerto para colocar o implante na região, eu faria, sem sombra de dúvidas, estaria fazendo esse enxerto. Uma dúvida também que eu vejo que as pessoas têm, Leandro, é sobre qual que é a idade. Existe uma idade, vamos dizer, limite para fazer esse enxerto? Qualquer um pode fazer o enxerto? Na verdade, o implante tem um limite que é do crescimento ósseo. O enxerto ósseo não. Às vezes o paciente, por exemplo, nasceu sem 2 dentes, 2 incisivos laterais, que a gente chama de agenesia, e ele tem 15 anos, principalmente na mulher. Então a gente pede a idade óssea, vê que ainda não finalizou. Você pode, por exemplo, fazer um enxerto ósseo para quando daqui 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, quando ela estiver pronta para fazer o implante, já ter o osso. Então a gente pode, na verdade, antecipar ou já prever, né, essa necessidade de enxerto. Não tem essa idade, esse controle de idade. Já no paciente idoso, que geralmente é o que mais precisa, né, não tem um limite desde que ele tenha boas condições sistêmicas para realizar. Se ele tem condição de fazer um implante, ele tem condição de fazer um enxerto ósseo hoje. No passado, quando era ambiente hospitalar, cirurgias grandes, talvez tinha mais limitação, mas hoje eu não vejo. Esses dias eu fiz um enxerto na paciente de 85 anos. Reconstrução total de maxila para colocar 6 implantes para depois colocar uma prótese. E o interessante é que eu estava com restrição, sabe? Nossa, mas eu vou fazer. E acabou que eu fiz o enxerto, os implantes, tudo em 1 hora e meia, sob sedação. A paciente fala que não tem nada, fica às vezes com equimose, porque a pele é fininha, né? Ela era branquinha. Equimose são as manchas. São as manchas avermelhadas, roxo. Mas o interessante é o paciente falar, doutor, eu não senti nada. Se eu soubesse isso, o interessante é que ela esperou 30 anos para fazer o enxerto. Então ela ficou com uma prótese total 30 anos. A gente escuta muito isso. Se eu soubesse que era tão tranquilo, eu já tinha feito isso antes. Eu tive pacientes com um pouco mais de 80 anos e pra gente é muito gratificante. Muito gratificante. Né? Saber que a gente conseguiu reabilitar e de alguma forma a cirurgia correu bem, foi tranquilo e o paciente pensa assim, por que eu não fiz esse enxerto antes? Por que eu não fiz a reabilitação? Eu gosto de dizer muito para os pacientes, Leandro, que o nosso maior patrimônio, né, o que a gente tem de mais valioso, uma das coisas que a gente tem de mais valiosa, é a nossa sabedoria, o que está na nossa cabeça, nossos conhecimentos, a educação, tudo que a gente teve, que está aqui, e a saúde. Né? Então, vale a pena investir? Vale a pena demais investir. Você vai estar investindo na sua qualidade de vida, na sua mastigação, né? Você fazer esse enxerto para fazer a sua reabilitação com implante, vale muito a pena. Né? E também a expectativa de vida hoje é maior, né? Então hoje às vezes 80 anos é um paciente que está ativo, né? Então se ele é ativo, ele quer ter os dentes dele de novo, né? E o paciente sempre fala, doutor, pelo amor de Deus, mas eu quero morrer com os dentes. Às vezes o paciente fala isso e fala assim, não, calma, não vai mais não. Mas o interessante é ver essa busca para essa coisa. É até um exemplo, acho que pra gente que é mais novo, ver que o que importa é ter a qualidade de vida independente da idade, né? É muito interessante. Eu tive um paciente que ele veio, que a preocupação dele é que ele foi num velório de um amigo dele, né? Um paciente já de idade, e ele falou que chamou muita atenção que a boca do amigo dele estava muito murcha, né? No momento lá do velório, e ele falou assim, nossa, eu não quero isso para mim, e aquilo chamou atenção para que ele se cuidasse, e veio um gancho que o Leandro falou. Então não existe idade para se cuidar, vale a pena demais. Eu vejo, eu tive pacientes que eles evitaram ao máximo fazer a cirurgia, quando eles fizeram, eles falaram assim, nossa, se eu viesse a falecer daqui 1 ano, daqui 6 meses, eu já só por ter voltado a poder mastigar, ter esse conforto, valeu a pena. Isso é muito bom. Eu acredito que a gente, né, englobou as principais dúvidas sobre enxerto. Nós vamos postar esse vídeo vai estar aí, vai estar no YouTube. As dúvidas que vocês tiverem depois, compartilhem com a gente. Tem alguma pergunta no momento que a gente tem possa... Tem alguma no Insta? Qual que é? Faz aí para nós. Vocês têm serviço de paciente acamado em home care ou apenas limpeza de prótese fixa interior? Não é o objetivo da live, né, do assunto, mas existe o dentista, né, não sei qual é a idade que ele está falando, existe o odontogeriatra e existe os dentistas home care, que ele vai e faz todo o tratamento dentro do possível. Às vezes não é possível uma cirurgia, né, como um enxerto ósseo, como a gente está falando, mas existe esse atendimento
para esse tipo de paciente, que a gente chama de odontologia hospitalar, ou atendimento domiciliar, ou odontogeriatra, tem várias áreas que pode atuar. Certinho. Tem mais alguma? Não, ela só disse que a paciente tem 77 anos. Mas aí seria. Mas já não é caso de fazer enxerto, né? Caso de cuidar, de dar a melhor higiene e qualidade de vida para essa pessoa. E lembrar também que hoje existe outras que vocês vão ver falar, que é colher, chama agregados. Você tira o sangue do paciente, centrifuga esse sangue, né, e faz o PRP, que é o plasma rico em plaqueta, ou o PRF, que é o plasma rico em fibrina, ou até mesmo as proteínas osteomorfogenéticas. O que são isso? A intenção é aquela história, eu quero chamar as células. Quanto mais você puder colocar, a gente fala que é como se fosse um tempero. Se você associar o seu enxerto ósseo, isso vai ter plaquetas, vai ter agregados, vai ter fatores de crescimento que vai incentivar ou motivar ou melhorar ainda esse crescimento ósseo, que também pode ser o motivo de uma outra live também, para a gente não fugir do tempo também. Vamos entender. Gente, eu acho que vamos tentar manter essa live curta, eu acho que era a nossa intenção. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Leandro. Obrigado, assim, estamos à disposição. Tá informando, tá passando vamos dizer, essa rotina dele do dia a dia, né? Nossa rotina que é tá reabilitando esses pacientes nessa parte hoje foi o tema de enxerto. Obrigadão. Obrigado, professor Henrique, pelo convite e também pela participação. A gente está à disposição. Um grande abraço e boa noite a todos. Abraço, obrigado, boa noite.